Gilmar, bom dia. Tiago. Bom dia para todos aí que estão conectando aí para iniciar esse evento com a gente. Pessoal, só para explicar para vocês um pouco da dinâmica, né, até para que vocês entendam como que vai funcionar hoje, o objetivo nosso é trazer aqui um conteúdo bem bacana para vocês, né, com um tema que é muito latente, né, nas escolas, que é a venda de cursos, de modo geral, mas também a venda de cursos online, né, uma realidade, né, desde que a pandemia iniciou aí. Então a gente vai estar, o objetivo dessa live é trazer, né, um conteúdo voltado para essa questão, por isso que a gente abriu, né, na ficha de inscrição as perguntas para que vocês pudessem mandar para nós de forma antecipada, mas nós teremos hoje dois convidados especiais aí, que é o Sandro e a Marina, onde eles vão participar conosco aqui desse evento e vão trazer para nós aí, né, um pouco da visão deles, né, do dia a dia deles, e vão nos ajudar, né? A gente selecionou muitas perguntas que foram enviadas, eram muito parecidas ou até mesmo iguais, então nós selecionamos 4 perguntas, e aí a Marina com o Sandro, eles vão nos ajudar aí, né, eu e o Marcelo, a responder essas dúvidas, trazendo um pouco dessa visão, para que a gente possa ajudar vocês. E aí o Marcelo, ele finaliza trazendo aí algumas dicas para que vocês possam maximizar o resultado de vocês com a venda de cursos online, tá bom? Para que a gente possa então concluir. E o período, né, o tempo que a gente pretende aqui levar com essa live é de 1 hora, tá? Pode ser que passe um pouquinho, tá? Mas o prazo que a gente pretende realizar aqui a live é de 1 hora, para a gente poder estar trazendo esse conteúdo para vocês, porque a gente sabe, né, o dia a dia do dono de escola é bastante corrido, então a gente não quer estender muito, né, e nem prender muito vocês aqui. A ideia é a gente trazer aqui um conteúdo e essa live que dure aí, né, como eu falei, no máximo 1 hora, 1 hora e 15, né, caso ela estenda um pouquinho, tá bom? Então eu vou convidar aqui os nossos participantes de hoje. Marcelo, quer comentar alguma coisa antes? Não, eu tô procurando um filtro aqui para colocar aqui. Peraí, deixa eu tirar os filtros aqui. É que onde tô é muito escuro e eu tô colocando uma luz muito clara, acho que ficou meio que esquisito. Peraí. Entendi. Não, tranquilo. Bom, vamos lá. É isso aí, Wellington. Vamos tentar fazer uma coisa bem rapidinha, bem express, para não atrapalhar tanto o dia a dia dos colegas donos de escola. Mas acho assim que, pelo que a gente recebeu de perguntas, né, é um assunto bem interessante, porém bem extenso. E depois eu até faço questão, né, eu vou pegar todas as perguntas, vou pegar todos os contatos e assim que eu puder, eu vou mandando respostas ali para não deixar o pessoal, de repente alguém perguntou algo que para ele é interessante, muito importante, e não deu tempo da gente conversar. Então, eu vou separar tudo direitinho aí quando tiver um tempinho já e passar para eles, tá bom? Legal, perfeito, Marcelo. Obrigado. Olá, Sandro. Olá, Marina. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Obrigado pela participação de vocês. Para mim é um prazer estar contando com vocês. Tenho certeza que para o Marcelo também, né? E acredito que a gente vai fazer aí uma live bem bacana. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Legal, bacana. Bom, seguindo aqui, né, fiz aqui um roteirinho para a gente poder seguir, né, eu queria começar, Sandro, para quem não te conhece, né, se apresente aí para o pessoal, para o pessoal poder te conhecer, e aí na sequência a Marina também se apresenta aí para o pessoal poder conhecê-la. Então vamos lá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Sandro Marques, de Balneário Camboriú. Sou cliente CGD desde final de 2015, início de 2016. E a gente tem feito muita coisa bacana aqui a partir do método, com o método, em parceria aí, tanto na plataforma presencial, o CGD Plus pintando aí também, né, Wellington, que tem tudo a ver com a live de hoje também, mais uma ferramenta de venda aí bem interessante. E hoje a gente está aqui para falar de curso online, o quanto eles ajudam e me ajudaram e me ajudarão aí com relação à potencialização da escola aqui, vender para pessoas que antes a gente não vendia e reter alunos que antes a gente não retia porque não tinha essa solução. Eu sou a Marina, Orlândia, interior de São Paulo. Já sou cliente CGD desde 2019, 2018, se não me engano.
E também tenho, assim, bastante relatos, né, sobre a plataforma do CGD, sobre a parte do EAD. Agora, na pandemia, foi, assim, super uma mão na roda pra gente, né, que a gente estava desesperado sem saber o que fazer. Legal. Mas é isso daí. Um pouquinho mais sobre. Legal, bacana. E, Sandro, conta para nós aí como é que foi o ano de 2021 para sua escola, em termos gerais, e quais são as perspectivas para 2022? Perfeito. Bom, existe aí a escola até final de 2019, existe a escola depois de 2019, né? Ou a partir de 2020, como queiram. Então, assim, eu fiz um comparativo hoje de manhã, eu cheguei um pouco mais cedo aqui, justamente para trazer para vocês os números de maneira sucinta aqui, e a gente superou 2019, ou seja, em 2021 a gente teve um ano ainda melhor que o ano pré-pandemia, o que é muito interessante, né? Claro que isso é aliado também a uma gestão mais eficaz, porque a gente conseguiu tornar a escola mais enxuta, né? Melhorar os processos, otimizá-los, mas o faturamento ficou muito parecido mesmo. Dezembro e março, acho que foram meses ainda melhores, né? O dezembro geralmente é um mês catastrófico, né? Porque a gente fecha a escola mais cedo e as pessoas não querem fazer curso, mas não foi o que ocorreu nesse mês de dezembro de 2021 particularmente. Então, estou muito satisfeito. O online tem a ver com isso também, mas também essa questão das pessoas estarem voltando, né? Estarem cansadas de ficar em casa. Então, assim, tem um misto dessas duas coisas que fez com que tivéssemos um sucesso bem interessante aí no ano de 2021. O Wellington e a todos vocês que estão vendo a live aí. Legal, bacana. E para você, Marina, como é que foi aí o ano de 2021? Quais são as perspectivas agora para 2022? 2021 foi melhor que 2020, com certeza, né? Mas agora no finalzinho do ano a gente percebeu uma queda um pouco sobre as matrículas. Agora, em janeiro, volta a estourar de novo, né? Mas, de forma geral, 2021 foi muito bom mesmo. Né? A gente cresceu, igual o Sandro disse, foi um ano um pouco melhor do que 2020, né? Até 2019, né? Vamos dizer assim. A gente percebeu que o EAD realmente as pessoas precisam entender o EAD e ver que eu acho que talvez seja a nossa nova realidade, né? E a gente está se acostumando ainda, né? O pessoal está se acostumando com o EAD. Mas a gente está cada vez mais conseguindo colocar na cabecinha de cada aluno, na cabecinha de cada pessoa que a gente tem que se adaptar, né? E eles estão, acho que, curtindo um pouco, porque o jeito que é o nosso EAD é diferente do EAD da faculdade, da escola, por exemplo, né? Que é mais cansativo, é muito tempo de aula, então tem as suas vantagens, né? Legal, bacana, Marina, perfeito. Marcelo, quer acrescentar alguma coisa? Alguma pergunta para eles? Não, acho que é bem por aí. A ferramenta EAD foi o que salvou, acho que a maioria das escolas, naquele momento em que as portas ficaram fechadas. Era um momento que a gente não conseguia atender as pessoas na escola. Para quem não tinha, nunca fez, de repente, um atendimento por telefone ou videochamada, que nem nós sempre tivemos atendimentos presenciais. Então, naquele momento, a gente ficou, eu lembro que acho que eu fiquei uma semana, até a gente conversou um pouquinho, né, Wellington, naquele momento lá, eu fiquei mais ou menos uma semana pensando na estratégia que eu ia ter que usar para poder atender essas pessoas à distância. E, automaticamente, também a pessoa fazer esse curso à distância. E o primeiro passo que eu dei ali foi transformar a escola toda em digital. Tá? Então, a minha equipe ela ficou por home office durante um mês. Aí depois a gente voltou meio que clandestino ali, né? Não podia trabalhar ainda no escritório, mas a gente voltou às atividades administrativas. Mas eu quis reunir a equipe e falar para eles, olha, quem está em casa quer consumir um produto, que é o curso, da mesma forma que era antes. Então, assim, não faz sentido você entregar um login, uma senha, e o aluno fazer de casa sem assessoria nenhuma, sem suporte nenhum. Então, o primeiro passo foi colocar na cabeça dos professores, da área pedagógica, do pessoal financeiro também, que a gente tinha que transformar a escola na croma digital. O que seria isso? Ter uma turma, ter um horário, ter um compromisso, tudo igual como era antes, só que o aluno dentro da casa dele. E isso foi uma transformação primeiro da equipe para depois para os alunos, né?
Então, a gente se preocupou também muito em manter os alunos que nós tínhamos antes. Então, foi conversado com cada pai, explicando o porquê que ia ser digital. Eu até tenho muitos colegas, né, e clientes donos de escola, que, não muitos, mas alguns falaram assim para mim, olha, eu não vou colocar eles para fazer o EAD. Eu perguntei para o pai se o pai queria EAD, o pai falou que não. Eu falei, mas olha, nesse momento não é escolha. Você tem que ligar para o pai e falar para o pai, falar, pai, olha, eu consegui algo bom que foi fazer com que o seu filho continue o curso, que ele não pare. Então, assim, o senhor não vai estar pagando nada mais por isso, nós temos investimento alto, porém, o seu filho vai ter o mesmo curso, a mesma qualidade, o mesmo professor, que isso é importante, e até mesmo o dia e horário da aula. Então, a gente tentou mexer menos possível naquela rotina que o aluno tinha, porém, ele fazendo de casa. Então, eu acho que foi o passo que a gente conseguiu ali manter a escola. Não foi, né, um dos melhores anos, né, o 19 não foi tão bom, o 20 para nós também não foi tão bom, porque a gente dependia muito do presencial. Porém, como o Sandro falou, a gente teve que se reinventar. Então, hoje eu tenho uma escola mais enxuta, eu uso menos computadores, só que eu tenho 5 vezes mais alunos, né? Então, assim, o formato híbrido também ajudou muito depois que as aulas voltaram. Muitos pais não queriam que o filho voltasse para a aula, a gente colocou então que ele fizesse de casa. E para alguns a gente fez até um checkpoint, a gente até conversou, né, Wellington, sobre isso naquela ocasião. A gente fez um checkpoint para poder mostrar que a escola estava lá ainda, né? Então, o pessoal que era da região ali das escolas que faz parte da Croma, a gente falava, olha, seu filho pode ficar em casa, mas pelo menos uma vez por mês, pede para ele ir lá, pegar o material, fazer uma provinha. E isso que ajudou. Então, assim, a gente está aí vindo de 2 anos aí que não foram os melhores anos das escolas, para nós pelo menos, mas muito esperançosos em 2022 agora, voltar com tudo, porque a gente aprendeu a trabalhar, né, nessa nova fase. E é isso aí, a equipe está engajada, as ferramentas agora que nós temos nas mãos, acho que são ferramentas excelentes de vendas, de pedagógico, de acompanhamento. Falta um pouco, como a Marina falou, falta um pouco o nosso cliente entender isso, né? Quando a gente vai vender um EAD para eles acham que aquilo ali é diferente, não funciona, é igual da escola que eles estudam, né? Mas, na verdade, um curso não muda nada, o que muda é que ele faz no conforto de casa. Legal, bacana. Eu gravei algumas informações aqui, né, e até para o pessoal que está nos acompanhando aí, e olha que interessante, né, isso até é uma coisa que o nosso CEO, né, falou bastante para nós nas reuniões que nós fazíamos online, né, e ainda continuamos fazendo, que quando a pandemia ela veio, ela não vem com manual de instrução, né, então, e o Sandro também, em algumas conversas que eu tive com ele, ele falava, aí você liga o estado de sobrevivência, né? O instinto é sobreviver, né? E olha que bacana, nos depoimentos de vocês, aí a gente tem um 2020 naquela situação de sobreviver, e 2021 a gente já aprende um pouco mais, né? Com aquela situação. O mercado, ele já dá alguns sinais do que funciona e do que não funciona, né, porque foi algo muito novo, né, para todo mundo. E aí 2021 a gente já tem né, tanto para o Sandro, para a Marina e para o Marcelo, um resultado positivo, né, ou seja, um crescimento, né. Então até o Sandro comentou que teve, né, um resultado muito bom em relação ao que ele teve em 2019 antes da pandemia. Então para a gente poder perceber que o aprendizado, né, as tentativas, buscar essa inovação, ele acaba sendo importante, né, porque foi novo para todo mundo, né, então estava todo mundo ali, né, com aquela incerteza, né, mas a persistência, né, a resiliência ali deles fez toda a diferença, né, assim como o Marcelo, que se inovou, se adequou, principalmente do trabalho dele, que é a captação de alunos, né, trouxe ali uma nova ferramenta para as escolas, que ajudou muitas escolas, né, que trabalham com a gente também. Então, muito bacana. Bom, agora a gente vai passar para aquelas perguntas que o pessoal que está nos acompanhando nos enviaram na ficha de inscrição, tá? Então, a gente vai falar um pouco aqui, e aí eu vou começar agora com o Sandro novamente. E aí, uma das perguntas, eu não anotei a pessoa específica que perguntou, porque as perguntas foram muito iguais ali, né, da listagem, então só marquei a pergunta mesmo.
Então, a primeira pergunta, Sandro, Marina e Marcelo, é a seguinte. Queria saber se, pelo fato de ser EAD, temos que vender com um preço mais baixo. Isso, para vocês, é algo que realmente tem que acontecer? O fato do meu curso ser EAD, eu tenho que ir lá e vender um preço mais baixo. Isso, na prática, tem que ser dessa forma mesmo? Vamos lá. Essa pergunta aí, ela tem que ser bem explicada, contextualizada, né? Mais baixo com relação ao quê? A quê? Ao meu curso presencial? Certamente, porque o meu ticket é bem alto. Sim. Agora, mais baixa com relação ao meu concorrente? Não. Porque, primeiro assim, eu não gosto de chamar o nosso curso de curso EAD. Eu vi numa palestra de algum dono de faculdade, desses grandes conglomerados, não era aqui, nem do Brasil, eu acho que era um americano que falou. O EAD da ideia do à distância, né? E à distância, ninguém quer coisa à distância, eu quero o mais próximo possível, né? Então, eu vendo como plataforma de ensino. Então, já começa com um conceito, né? Os cursos CGD eles são entregues online via plataforma de ensino. Então, tudo começa por aí. Com relação aos nossos grandes players, aí, os nossos concorrentes, Udemy, enfim, vão lembrando aí que acho que vocês podem saber melhores do que eu quais são os grandes, a Conquer, tem vários, né? Eu vendo mais caro, por exemplo, né? Bem mais caro. Mas por quê? Porque eu demonstro diferenciais. Então, ao invés de eu vender um curso por R$30, ou 10 cursos por R$30, eu vendo um por 300, né? Eu tenho 3 planos, né? O plano mensal, o plano trimestral e o plano semestral. O plano mensal eu vendo com 3 parcelas de R$ 99,90, somente no cartão. Eu elimino a inadimplência. Plano trimestral eu vendo com 4 parcelas de R$ 99,90 e o semestral 6 parcelas de R$ 99,90. Com relação ao meu curso presencial, é bem em conta, tá? É um terço, um quarto, às vezes chega, do valor que eu cobro aqui. Agora, com relação à concorrência, é bem mais caro. Mas por quê? Porque a gente entrega diferenciais. Isso que a gente estava falando ali do nosso instrutor, ser um instrutor ativo, proativo e está ali para tirar a dúvida, isso acontece de forma bem interessante. A gente oferece mentorias uma vez por semana. Eles oferecem essas mentorias via WhatsApp. Pode ser uma chamada de vídeo como essa, pode ser um print de tela, pode ser uma troca de mensagens por texto, com o instrutor, o mesmo instrutor que estaria dentro de sala de aula, né? Para aquele aluno que não pode vir aqui por N razões. Por morar longe, por o pai não querer, como o Wellington comentou, enfim. Então, assim, respondendo com relação aos preços que eu pratico, é uma coisa muito singular, eu vendo mais barato, vendo mais em conta. Mas com relação à concorrência, é bem mais caro mesmo, e não tem problema nenhum, porque eu não pretendo fazer 50, 60 matrículas. Se eu fizer 10, 15 matrículas com o ticket que eu vendo, já me satisfaz. Como eu falo, eu não meço a escola se ela está bem ou mal pela quantidade de alunos, e sim pelo faturamento e principalmente pela remuneração que me oferece. E eu conseguindo fazer isso, fazer mais com menos, eu vou ter mais qualidade, vou poder oferecer essas mentorias, de fato, né, personalizadas, e a partir disso a gente consegue ter uma boa rentabilidade, né? Só para entregar a palavra aqui, eu falei dos planos, a gente ainda cobra matrícula, material digital, que são as apostilas, e certificado, tá? R$ 149,90 parcela única. Às vezes você negocia isso, Sandro? Às vezes sim. Às vezes quando eu acho que é interessante ou quando eu quero que em uma semana as pessoas contratem mais rápido, a gente tira a matrícula ou dá 50% de desconto, enfim. Mas ela faz parte do combo, tá? Do pacote que eu ofereço. Não sei se esclareci. Legal. Caso não, Hélio, pode fazer a réplica aí. Não, perfeito. Já até anotei aqui algumas coisas, mas vou deixar a Marina continuar e depois o Marcelo, aí no finalzinho eu faço as minhas considerações. Perfeito. No meu caso aqui é bem parecido com o do Sandro. Qual que é a diferença, eu acho, né? Até no ano passado eu conversei com o Sandro, ele me orientou nessa questão de valores, como ele fazia lá, e eu peguei basicamente a mesma ideia. Não é que eu faço mais barato do que o presencial, eu valorizo o meu presencial. Então, o meu EAD era o preço que antigamente era o meu presencial. Então, ele virou o meu presencial, conseguia aumentar o ticket médio dele. Então, eu valorizei essa questão do presencial, eu consegui aumentar meu ticket médio e manter o meu preço normal no EAD.
Então, eu consegui fazer isso, né? É basicamente isso. O EAD tem seus diferenciais, né? Por conta de estar longe do professor e tudo mais. Mas fazendo um bom trabalho, como o Sandro mesmo falou, né? De ter um professor, de ter a mentoria, de ter uma equipe de gestores ali por trás, né? Para estar ligando, estar vendo o que está acontecendo de dificuldade, chamar esse aluno para vir aqui uma vez por mês. Então, a gente vende aqui na região, né? A gente pode fazer o semi-presencial, né? Que a gente chama. Ele faz online, vem uma vez por mês para tirar dúvida, ele faz a aula aqui, traz as dificuldades que ele estava tendo em casa. Então, a gente encontra outras formas daquele aluno não se sentir também totalmente distante da gente, né? A gente tem que montar grupos, WhatsApp, fazer parcerias, enfim, a gente vai trabalhando desse jeito, mas eu acredito que no meu caso, eu não precisaria baixar. No comecinho, sim, quando entrou a pandemia, 2020, precisei colocar o valor lá embaixo, porque a gente não sabia muito como que ia acontecer, estava difícil as vendas online. Mas, né, a partir de que a gente entendeu o negócio e de que começou a dar certo as vendas online, aí o valor do meu EAD hoje era o valor que eu vendia presencial e hoje eu aumentei muito o ticket médio do presencial. Legal, bacana. E você, Marcelo? O que você acha em relação a essa pergunta? Então, eu acho o seguinte. Quando eu faço uma matrícula para as escolas de Diadema, Sorocaba, eu não tenho lá oferta de EAD. Então, se a pessoa nos procura, ou se eu faço alguma campanha para as escolas que são físicas, eu vendo o mesmo ticket. Eu vendo lá, hoje, 140, né, que, na minha opinião, é um valor super defasado. Eu segurei um pouco aí para esperar um pouco esse retorno das aulas e tudo. E eu também tenho um ticket de 190, né? Que aí eu acho que é o ideal. Só que também me dá um pouco mais ali de custo, porque o cara faz 2 cursos, 2 dias. E o que eu faço nas escolas presenciais? Eu não tenho diferença, eu falo que o curso é o mesmo, a plataforma é a mesma, o aluno vai ter o mesmo professor, porém, ele tem o a mais, ele pode fazer tanto na escola como ele pode fazer em casa. Se ele quiser fazer 100% em casa, não tem problema nenhum. Então, o valor não muda. Quando muda para mim? Quando eu faço vendas fora dessas cidades. Tá? Então, eu tenho hoje alunos de todo o Brasil. Inclusive, hoje eu estou numa cidade aqui fazendo uma campanha, e quando eu faço essas campanhas, aí sim eu tenho que vender um pouco mais barato. Por quê? É aquilo, eu não estou tendo a despesa do computador, eu não estou tendo a despesa da energia, eu estou colocando isso para ele. Então, também tem que entender que esse custo, ele também tem que ali, né, ter esse desconto. O valor médio que a gente vende hoje, um curso de 1 ano, ele é de R$660, que a pessoa pode pagar no cartão, pode parcelar, ela pode pagar no boleto também. Só que o detalhe é que eu não faço mais aquele 12 pagamentos, né? Eu faço ali no máximo em 6 pagamentos. Tá, no máximo. Cartão eu faço em até 8 e quando é em carnezinho a gente faz até 6. Esse valor 660 é bacana, estou achando legal, por quê? E tem a matrícula também, a gente cobra uma matrícula ali de R$30 a R$60, dependendo da cidade. É bacana porque a aceitação, querendo ou não, esse público ainda ele não tem essa visão de que o curso tem a mesma qualidade, tem o mesmo professor, tem o mesmo material. Eles acham que é um curso inferior, né? Infelizmente, o nosso público ainda não enxergou isso. Diferente do público, por exemplo, de graduação, tá? O público de graduação, eles preferem fazer à distância, né? Hoje eu também tenho um polo da Uni Santa Cruz e, nossa, a gente faz ali matrícula sem explicar muito para a pessoa ela já está consumindo algo que ela sabe que ela precisa e até da melhor forma para ela, porque às vezes ela está trabalhando o dia inteiro, semana inteira, ela faz um tempo dela. O curso, o pai quer que o filho faça presencial. Então, a maior dificuldade que a gente tem é explicar para o pai do aluno que o digital, é como o Sandro falou também, eu não gosto de falar EAD, né? Eu não gosto nem de falar online, eu falo digital, né? Que é mostrar para o pai que o curso está no celular do filho, que não vai ter diferença nenhuma. Então, esses tickets que a gente cobra hoje, né, que é um pouquinho mais barato do digital, é também porque a gente percebe que se eu cobrar 18 vezes de 140 ou 190, talvez eu não faça o mesmo número de matrículas. Então, é basicamente essa aí que é a estratégia que a gente está usando, né? Baixar um pouquinho,
Uma coisa que, de repente, não sei se você vai perguntar depois, Wellington, mas acho que é bem interessante para quem está assistindo a live, é como precificar e como cobrar isso aí do aluno. Porque quando o aluno faz o curso na nossa escola, querendo ou não, ele tem aquele compromisso de ir até a escola, né? E o pagamento está muito ligado a eu estou indo, eu estou pagando. Né? E quando ele consome um produto digital, tem muito pai, tem muito aluno que não dá valor, ele acha que é um infoproduto que não vale nada isso aí. Então, ele paga a primeira, quando chega na segunda ele não quer pagar. Então, assim, a estratégia que a gente usa hoje é receber o máximo possível na hora. A gente pode até dar um desconto se a pessoa pagar numa vista ali. Porque a inadimplência, ela é um pouquinho maior. No nosso caso ali, ela chega até 35% de inadimplência no digital. Então, eu acho que uma estratégia boa para quem quer vender digital é tentar vender um pouco mais barato para que você não tenha esse trabalho de ficar cobrando. Porque talvez você olha, vou fazer em 12 vezes. Você vai ter que gerar 12 boletos, você vai ter que ligar para essa pessoa 12 vezes, né, durante um ano. 12 vezes não, muito mais às vezes, né, se a pessoa não paga. Então, você vai ter mais trabalho e talvez isso aí trabalhe dinheiro. Então, é melhor você cobrar um pouquinho mais barato e tentar vender à vista ou no máximo em 4, 6 vezes ali. Legal, bacana. Não, perfeito. Então, pessoal, eu anotei aqui algumas coisas, né, de colocar outra pergunta aqui para a gente dar as nossas opiniões. Um ponto importante, observe que tanto o Sandro, quanto a Marina, quanto o Marcelo, eles não vendem os cursos deles abaixo de R$100. Né? Ou seja, se você pegar numa média, eles não vão vender os cursos abaixo de R$100. Né? E aí, quando a gente vai para a internet, né, quando você pensa no EAD, a turma já pensa, vou vender os cursos a R$39 cada curso, ou seja, e aí uma coisa muito importante que o Sandro falou a gente tem que separar muito bem. O meu curso é mais barato que o meu presencial, né? Então, assim, que o meu presencial, sim, né? Todos entraram no consenso que sim. A Marina só que tem ali um formato diferente que ela não trabalha tanto abaixo assim. Mas, no caso, por que isso acaba diminuindo um pouco? Devido à questão dos custos que você acaba tendo, sendo menor, né? E aí você tem condições de reduzir um pouco o seu valor para que daí você facilite, como o Marcelo falou, a entrada desse aluno para que ele possa consumir o seu curso online. Agora, em relação ao meu concorrente, em relação ao que existe na internet, né, os meus valores, né, como o Sandro comentou, são menores? Não. Então, todos, né, estão trabalhando numa média, um ticket médio muito bom, né? E por que isso acontece? Porque existe um valor agregado sendo entregue ali para o aluno. Né? Então, quando vocês vão vender esse curso online, é importante que vocês pensem no valor agregado que vocês vão entregar para o aluno. Né? Então, e aí eu já vou até já emendar com a próxima pergunta aqui, que é como manter o meu aluno EAD. Né? Então, o Sandro foi lá e vendeu, né? O Marcelo foi lá e vendeu, a Marina foi lá e vendeu. Como manter esse aluno? E aí eu acho que como manter esse aluno tem muito a ver com essa questão do valor agregado. Então, como que você faz isso hoje, Marcelo? Bom, vamos lá. Começar do começo. O cara fez a matrícula. Vou explicar o que eu estou fazendo hoje aqui. Eu estou numa cidade, estou fazendo atendimento aqui no interior de São Paulo. Fiz aqui, eu comecei 9 horas da manhã, só que 8h30 já tinha gente e comecei a atender. O cara que fez a matrícula às 8, eu comecei às 8h30, terminamos umas 9 horas o atendimento, a matrícula. Eu tenho uma equipe. Essa equipe fez o atendimento, eu fiz a palestra, levei para a sala, fizeram um atendimento com esse aluno, fizeram um contrato dele. Legal. Assim que deu tudo certo, que a pessoa acertou, que está tudo ok, a menina mandou uma foto. Esse professor que está num grupo já recebeu a foto, a menina do financeiro já recebeu a foto também, e todos que estão lá na central, lá em São Paulo, já estão trabalhando em cima desse aluno. Então, já pegou o contato da mãe, já deu boas-vindas para a mãe. Mãe, tudo bem? Aqui é o professor. Eu estou mandando essa mensagem, ou ele já ligou. Estou ligando para a senhora para poder marcar uma videochamada. Essa videochamada vai ser para a gente poder se conhecer, eu me apresentar, a senhora se apresentar, conhecer a plataforma. E assim que a senhora conhecer a plataforma, eu já vou marcar o dia e horário da aula, que pode ser até amanhã. Tá? Então, assim, a regra aqui são 24 horas para que esse aluno comece a estudar.
tá? Que é o tempo que a gente sabe que está quente, é o tempo que ele está ansioso. Passou disso aí, está errado. Então, Legal. só se a pessoa falar que não pode, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo é esse. Fez a matrícula, fez a ligação, marcou boas-vindas, ligou, marcou a videochamada, colocou o aluno para estudar. Depois que ele entra na aula, o aluno tem que entender que ele está numa escola digital. Então, ele tem um horário e ele tem um dia. Ele não faz de madrugada, ele não faz de domingo, ele tem que entrar numa turma. E aquela turma que ele vai entrar, ele vai respeitar toda semana aquele dia, aquele horário. Dessa forma, a gente tem um controle. Se o aluno não entrou, é que nem antes no presencial. Se o aluno não entrou na aula, a nossa coordenadora liga, pergunta para a mãe o que aconteceu, né, se ela quer que ele marque uma nova aula, uma reposição de aula. A gente chama a atenção da mãe, fala, mãe, não é porque é digital que ele pode perder. Antigamente, se ele tivesse que pegar um ônibus, só poderia falar que estava chovendo, ele estava com dor de barriga, mas se ele está fazendo em casa, ele tem que assistir. Então, dessa vez eu vou marcar uma reposição, na próxima eu não vou poder marcar mais, ele vai perder essa aula. Por que isso? Porque tem aluno que marca às 8 e acorda 8h10 para fazer aula, entendeu? Então, a gente tem que colocar disciplina também no digital. Uma das coisas que eu vejo muitos colegas, né, de escola fazendo é vender o digital como um produto diferente. Entregou login, entregou senha, aí não está nem aí. E isso veio na minha cabeça, na verdade, de uma dica de um dono de um polo de faculdade, aqui no bairro do Limão, em São Paulo. Fui fazer um trabalho lá com ele, e eu batendo um papo com ele, isso já há muitos anos atrás, e eu perguntei para ele, falei, qual que é a evasão, né, a taxa de presença, né, porque naquele momento ele era um semipresencial. Vamos pensar assim, ele tinha um polo lá no bairro do Limão, a pessoa ia lá, não me lembro quantas vezes por mês, acho que era uma, e ele falou assim, olha, até ano passado, isso acho que foi em 2016, ele falou, até ano passado, eu tinha uma evasão muito grande. Por quê? Porque o cara vinha aqui ou fazia a matrícula pela internet e a gente fazia o primeiro contato, que é aquela aula inaugural, e depois deixava ele de lado. Por quê? Porque o financeiro agia lá da faculdade, o pedagógico, e eu percebi que eu não tinha a humanização. Então, a palavra certa é a humanização. A humanização é fazer com que a mãe enxergue o professor, que a mãe enxergue a pessoa de relacionamento, que a mãe conheça a coordenadora. E então acho que isso aí que fez com que caísse um pouquinho ali a evasão do digital, a forma ali da pessoa pagar, né, se relacionar. Então acho que foi isso que fez a escola digital crescer. Hoje a gente tem aí pelo menos acho que 60% hoje das minhas matrículas são dos alunos digitais. Basicamente acho que é isso aí que fez a escola conseguir estar, né, se destacando. Legal, bacana, Marcelo. E você, Marina? Bom, coloquei um fone aqui porque o pessoal estava falando que estava meio baixo, melhorou agora? Tá ótimo. Uhum. Eu tenho um coordenador, né, que começou recentemente a pegar firme nessa parte do EAD, porque justamente igual o Marcelo falou, a gente simplesmente fazia as matrículas e deixava lá, né? Então, se o aluno viesse perguntar alguma coisa, se o aluno viesse chamar o professor, é que a gente ia atender. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho, o mesmo trabalho pedagógico que a gente faz no dia a dia aqui, que a gente tem que manter esse aluno aqui dentro, reter ele aqui dentro, a gente tem que reter o aluno do EAD também. Dá um pouquinho mais de trabalho, é difícil, porque a gente não está vendo aquele aluno, né? Mas precisa ter esse controle, senão realmente há evasão. A gente mesmo, eu faço muito curso online. E tem que ter uma disciplina, assim, do caramba, para você conseguir sentar ali todo dia e você mesmo é o seu professor, porque não tem ninguém ali perto de você. Então, a gente sabe o quanto que é difícil ser um aluno EAD. Eu sei muito. Eu gosto muito dessa questão do EAD por conta da flexibilidade de horários, não precisar sair da minha casa para ir numa faculdade, não precisar sair para ir em outro lugar. Eu prefiro 1000 vezes o EAD do que um curso presencial hoje, né? Só que é difícil, a gente sabe o quanto que é complicado. Então, precisa ter esse acompanhamento e assim, super diferente enquanto a gente não estava fazendo isso e hoje o tanto de alunos que a gente consegue reter, né, tendo esse acompanhamento de perto com os professores e principalmente com o coordenador de sala, que ele precisa ter uma atenção redobrada quanto a esses alunos, né? Então, as meninas da secretaria também sempre mandam mensagem, então a gente faz
trabalhos, sorteios internos, né, para melhorar a inadimplência. Então, a gente faz sorteio de cesta de chocolate para os alunos que pagaram em dia. Então, esses alunos também participam. A gente tem um projeto de Emprega Mais, que é para pessoas que querem ser colocadas no mercado de trabalho. Esses alunos também participam. A gente tem grupo no WhatsApp só de vagas de emprego. Então, a gente inclui esse aluno como se ele realmente fosse um aluno que viesse aqui toda semana. Então, tem que ser a mesma coisa, né? E não é a mesma coisa, mas assim, até mais do que a gente faz normalmente aqui, a gente precisa fazer com esses alunos, senão realmente é mais difícil a retenção mesmo. Legal. E você, Sandro? Eu estava escutando o Marcelo falar e achei bem interessante. Aqui a gente trabalha com o conceito de flexibilidade, tá? Não tem o conceito de turma, de tal dia e horário, mas aí o trabalho é todo nosso, né? Ou seja, o acompanhamento, quem faz esse acompanhamento é o meu sócio, é o Rafael. Eu acho que é a pessoa mais competente para isso aqui dentro do nosso time. E ele faz um trabalho quase que diário, se não diário, a cada 2 dias, de saber, na nossa base, quando o aluno está progredindo, se não está progredindo, qual é o problema, se é por conta de não estar acessando ou não estar entendendo, reforçar, né, que a gente está aqui juntos, que a gente quer oferecer a mentoria, que o instrutor está disponível. Então, assim, eu acho importante oferecer a flexibilidade da pessoa fazer qualquer dia, horário, de madrugada, fim de semana, enfim, mas gostei muito da fala do Marcelo ali, acho que ela é complementar, e até talvez a gente melhore aqui o nosso processo para ter um dia específico, né, no qual o instrutor esteja assim, exatamente como estamos aqui numa live, em formato do ao vivo, para que eles venham... Seria o nosso híbrido, né, entre o online on demand e o ao vivo, que é bem interessante de a gente pensar nisso também. É fácil, Hélio? Não, pode falar, Marcelo, fica à vontade. Só uma coisa para complementar. Esse formato, o aluno ter um dia, um horário, meu público ele tem muito a faixa etária de 11 a 17 anos. São mais jovens, né? Exatamente. Claro. Então, assim, quando a gente faz uma matrícula pela plataforma online, né, que o cara entra lá, ele mesmo compra, esses alunos a gente acaba trabalhando diferente. Perfeito. Eu peço para o professor ligar, fazer o contato, boas-vindas, e aí, olha, você tem tal dia e tal horário, se você preferir, ou você pode fazer no seu momento, no seu tempo. Então, se a gente vende aquela venda meio que independente, o cara entrou, o cara comprou, a gente sabe que essa pessoa aí lá tem um perfil um pouco diferenciado. Esse atendimento que eu faço, que é para o pessoal mais jovem, a gente coloca isso para forçar mesmo uma disciplina, né? Mas ao longo do prazo, do tempo, Sandro, essas pessoas elas acabam até solicitando, falam, olha, eu não consegui fazer, eu posso fazer tal dia, tal horário. A gente acaba abrindo algumas exceções ao longo do tempo, nada de imediato, claro. Porque senão eles acabam não tendo muita disciplina. Não, parabéns, eu imaginei isso também, até porque eu conheço um pouco do teu trabalho já, e o meu é o anverso disso, né? Eu trabalho pouco com crianças, as crianças que eu trabalho é presencial mesmo, puro. Mas bem legal, tá? Bem legal mesmo. Talvez eu seja até um cliente seu aí, em breve. Legal. Então, só complementando, só fechando ali, Wellington, para não me estender muito. Uhum. Então, assim, o acompanhamento ele é fundamental. Assim, outra coisa que o Marcelo falou que eu acho super importante, fez a matrícula, faz o onboarding, que a gente chama, né, o embarque da pessoa, a adoção da ferramenta, se possível, no momento sequente. Já não é assim, pagou, obrigado, amanhã a gente vai falar contigo. Se der para ser no mesmo horário que a pessoa está ali, conversando com você no WhatsApp, fazendo o pagamento, melhor, né? Você já pega, explica como é que vai funcionar, explica como funciona a mentoria, explica como nós fazemos o acompanhamento, ou seja, eu sei que o Wellington não está fazendo o curso, isso é importante, ele ter esse nível de cobrança, né? E entregar tudo que isso é um lema, né? O Wellington, que me conhece há muito tempo já, assim, eu só prometi, eu entrego, não importa quanto custe, não importa se eu vou ter prejuízo, esse é o lema para que as coisas fiquem bem, as pessoas sintam a confiança, né? E se torne recorrente, e que as pessoas possam indicar os alunos para que eles sejam os nossos vendedores, né? Na verdade, é isso que a gente quer, né? Que eles sejam nossos advogados, nossos vendedores para outros alunos. Desculpa se eu falei muito, tá, pessoal? Não, imagina. Bom, vamos lá. O tempo voou, eu vou já colocar minhas considerações já colocando a outra pergunta, tá? A outra pergunta aqui que foi colocada para nós, e foi uma pergunta, essa foi bastante recorrente, né?
qual que é o melhor canal de vendas para os cursos online, né? E aí eu já quero começar respondendo isso e já fazendo um link com tudo que vocês comentaram, né? O pessoal que está acompanhando a gente, que é o seguinte, pessoal, observem que para cada perfil, né, de público, você tem uma abordagem, você tem uma estratégia para você poder vender e para você manter esse aluno. Né? Observe que o Marcelo ele tem uma abordagem totalmente diferente e ele restringe, né, os dias e os horários que os alunos dele vão realizar o curso ali, justamente porque é um perfil que requer esse acompanhamento e essa exigência, né, do compromisso que o Marcelo faz. Agora, a Marina também tem um processo muito similar a esse, e o Sandro, ele já trabalha com um público mais adulto, que já é autodidata, mas mesmo assim o Sandro ele tem um processo de onboard, né, desse conhecimento, desse acompanhamento. O Rafael, né, que é o sócio do Sandro que eu conheço, ele tem um processo de análise, né, de acompanhamento para saber se o aluno acessou a plataforma ou não, se ele está muitos dias já sem acessar, isso já acende o sinal de alerta e aí ele já faz uma ação em cima disso. Então, para que você possa, né, ter um canal de vendas eficaz, né, já respondendo aqui, é preciso você ter clareza para para qual público você quer vender. E aí o canal de vendas ele vai depender, né, depende muito da estratégia do público que você quer atender para que você possa ter resultados efetivos. Né? O que eu vejo muito, né, principalmente nos contatos das pessoas que querem iniciar criando o seu negócio digital, né, com cursos, ou até mesmo escolas que querem adotar as plataformas EAD, muitas das vezes a falta de clareza, e aí o resultado acaba não vindo por conta disso, devido a eu quero ter uma plataforma que ela tenha muitos cursos, porque daí assim eu vou conseguir vender. E na verdade não, você não vai conseguir vender muito porque você tem muito curso, você vai conseguir vender se você tem muito bem claro, né, se você tem uma clareza do público que você quer atender, da estratégia que você quer adotar, porque daí você consegue encontrar o seu canal de vendas ideal. Muitas pessoas acham que quando você tem uma plataforma EAD é só vender na internet. E, na verdade, não. Você pode fazer vendas na sua cidade, para as empresas que que existem aí na sua cidade, né, ou, fazer parcerias com o comércio, para aquelas pessoas que não têm tempo de estar indo para a sua escola. Então, a venda do curso online não é só através de e-commerce ou das redes sociais. É muito maior do que isso, é muito mais amplitude. Mas, para você entender isso, você tem que ter essa clareza, senão fica difícil. Mas como que você visualiza isso? Não comecei ainda pela Marina, vou começar por ela agora. Como que você visualiza essa questão, Marina? Qual que é o melhor canal de vendas aí para os cursos online? Eu acho assim, não existe um melhor canal, porque dependendo do público, esse canal pode ser muito bom ou muito ruim, né? Aqui eu tenho um caso na cidade que a gente fechou parceria com a Unimed daqui. Lá a gente fez 16 matrículas de funcionários EAD. Que legal. Mas eles queriam a participação de um instrutor, porque eles precisavam de Excel avançado. A gente fechou um pacote e o meu instrutor vai uma vez, 2 vezes na semana lá e usa os computadores de lá mesmo, a sala deles mesmo. Então, a gente usa essa forma EAD de um outro jeito. Então, foi uma parceria, né? Então, foi um canal de vendas diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então, a gente usou o EAD dessa forma, né? Porque senão eles teriam que vir, marcar horário aqui, e aí tem tipo assim, ia ficar cada hora a pessoa vinha. Então, lá eles fazem a aula junto, tiram as dúvidas junto, o professor fica lá para auxiliá-los, né? Sim. Foi uma das formas que a gente encontrou. E agora a gente está em busca de parcerias com outras empresas para fazer basicamente a mesma coisa no EAD, né? Para eles não precisarem se deslocar para vir aqui. E o que a gente usa mais né? A gente bate na tecla, faz atendimento presencial, faz atendimento pelo WhatsApp, mas a maioria a gente já fecha praticamente no WhatsApp, né? Muitas vendas a gente faz presencialmente também. E por conta do valor, muitas vezes a pessoa prefere o EAD, porque na nossa fichinha já fica lá o valor do presencial e o valor do EAD. Né? Então a gente fala, às vezes ela não tem condição de dividir no cartão o pacote presencial inteiro, né? Mas ela consegue pagar o EAD.
Então já fica ali na hora do atendimento mais fácil também. Legal, bacana. E para você, Sandro, como que você visualiza essa questão do canal de vendas para os cursos do EAD? Coincidentemente, a questão empresarial aí também foi uma coisa latente no ano de 2021 e ajudou muito a gente ao faturamento que eu mencionei lá no começo, né, como é que tinha sido. A Credifos, por exemplo, que é uma financeira, é uma cooperativa, né, é um banco, é uma cooperativa da Ailos, do grupo Ailos, e a gente fechou com eles também via plataforma de ensino. Excel também, nós oferecemos os 4 Excels que o CGD tem disponível. E até quero falar isso com vocês todos que estão aqui. A gente está com uma audiência bacana, né? 40. O Excel é uma ferramenta espetacular, que o CGD tem um grau de profundidade que nenhum outro concorrente tem. Vamos utilizar isso muito bem. Dá para ganhar muito dinheiro, tanto no presencial quanto no EAD. Utilizem, tá? Montem esse pacote, ofereço para as empresas, porque é uma ferramenta sensacional e a gente vende para grandes empresas, tá? Aqui na nossa região. Empresas conhecidas nacionalmente, inclusive. Mas aí, voltando a falar ali especificamente do que você perguntou, os canais podem ser, como você falou, para empresas, uma outra possibilidade, né? De não ter que ir lá e pagar o instrutor para fazer de maneira expositiva e ter uma mentoria ao vivo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, enfim. A internet, claro. Internet também, a gente vai investir um pouco nisso, mas eu gosto de pensar, gente, assim, como o meu presencial é muito forte, eu gosto de pensar no EAD como um complemento, um bom complemento, excelente complemento, que pode ser tanto para alunos aqui da região, quanto para alunos de cidades vizinhas que, por conta do deslocamento, e as cidades estão cada vez mais cheias, cada vez tem mais carro, cada vez tem mais trânsito, acaba inviabilizando. E por que não pensar em cidades em pessoas que nos conhecem e foram viajar? Eu já tive cliente em Portugal, eu já tive cliente nos Estados Unidos, que conheceram a gente, vieram aqui, ou os pais moravam aqui, e gostaram da plataforma e perguntaram, olha, vocês, né, distribuem essa plataforma de maneira online? Sim. Então, assim, o nosso mercado é muito amplo, mas o que o Wellington falou, acho que faz todo sentido. A gente não deve querer vender para o Nordeste, se você é aqui do Sul, como é o meu caso, se você não é muito conhecido lá. Você entende que não vai fazer sentido, que você vai ter que investir muito dinheiro até que você fique conhecido e brigar com o pessoal que já é referência lá? Então começa interno e vai expandindo. Começa interno e vai expandindo, que naturalmente as coisas vão acontecer. Perfeito, bacana. Marcelo, quer complementar com alguma coisa? Caiu meu sinal aqui, eu não consegui ouvir tudo aí, mas eu peguei um pouquinho do que a Marina Ninguém falou mal de falou. você, Marcelo, isso que é importante, tá? Pode Perfeito, então. Vamos lá. Sobre vendas, né? O melhor canal de vendas para os cursos EAD. Então, estava pensando muito sobre isso, que assim, quando você colocou lá, Wellington, o tema vendas de cursos online, tem muitas pessoas que acham que é vendas online, tá? E tem diferença. O curso, ele é online, né, como nós chamamos de digital, ou como o Sandro fala, plataforma de ensino, o curso, ele é online. A venda, ela pode ser presencial, como o Sandro falou, você pode ir numa empresa da sua região, pode ir numa empresa da outra cidade, como a Marina tem lá, cidades vizinhas, né, Marina? Você pode oferecer essa barreira de região, a barreira geolocalização que você tem, ela não existe para o EAD. Então, você pode ter um vendedor, sim, que ele presencialmente vende esse curso online. O melhor canal, você vai ter que descobrir qual que é para você. Então, nós temos hoje a forma de você fazer as parcerias em empresas, parcerias em escolas particulares. Né? Eu estou para fechar uma parceria, por exemplo, com uma escola particular, que ela tem 2.000 alunos. E os alunos vão fazer o curso dentro da escola, não vão lá na minha. Isso é fantástico, porque, claro, tem toda uma estratégia de repasse, né, de acompanhamento, mas não são os 2.000 que vão fazer conosco as aulas, a gente vai ter ali, né, o número de matrícula, a gente vai ainda estar montando tudo, porém, essa barreira, ela não existe mais. Hoje nós temos alunos de todo o Brasil, são pessoas que seria impossível estar fazendo curso com a gente, pessoas que estão eu tenho alunos, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, que nós tivemos um atendimento presencial, que eles fazem um curso à distância.
Então, a melhor forma de venda é aquela que você vai buscar. Você pode fazer essas parcerias e ter sucesso. E se alguém, de repente, né, que está assistindo a live, tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira me mandar pelo direct também, olha, o que você acha, o que você recomenda, eu estou fazendo assim, o que você acha que está dando certo ou não está? Pode me chamar, com todo prazer eu vou atender, vou ajudar. E, como eu falei, o melhor um canal de venda é aquele que você próprio vai descobrir. O primeiro passo, como o Sandro falou, é conhecer o seu público. Tá? Se você quer trabalhar com pessoas mais velhas, você tem que buscar esse perfil. Não adianta querer vender, por exemplo, robótica não, vamos colocar, não adianta você querer vender informática kids para uma pessoa ali que está dentro de uma empresa que no dia a dia está no Excel. Como também não adianta você querer vender um AutoCAD para um cara que nunca fez nem Windows. Então, eu acho que é bem por aí. Legal, bacana, pessoal. Inclusive, para quem é nosso cliente está acompanhando, ainda hoje a gente vai disponibilizar 2 vídeos na Universidade CGD, que vocês têm acesso, né, à universidade, onde a gente tem muito conteúdo lá de vendas, marketing, administração, vídeos de orientação. Então a gente vai ter 2 vídeos que eu gravei falando justamente da questão do público-alvo, da importância de você ter clareza do seu público-alvo e como que você pode determinar e criar o seu público-alvo com as informações que vocês têm já no sistema de gestão de vocês, tá? Então, ainda hoje vai estar sendo disponibilizado para vocês, e aí a gente vai estar divulgando, então fiquem atentos e acessem para que isso possa ajudar vocês a ter essa clareza do público que vocês atendem. Porque às vezes, inconscientemente, vocês já têm um público pré-definido, né? Mas às vezes você não tem isso muito claro, e você criar e fazer essa definição junto com a sua equipe vai te ajudar a investir melhor nos canais, né, no qual você quer trazer as pessoas para sua escola e a fechar mais matrículas, tá bom? Bom, pessoal, tempo voa, já são 5:11, mas vamos lá. A última pergunta aqui que eu queria colocar para vocês, para a gente estar indo para a última parte da nossa live, o pessoal está com muita dúvida, né? Uma das coisas mais absurdas, né, digamos assim, que eu ouvi durante a pandemia, principalmente quando estava naquele início, era que o presencial ia acabar, né? Então, isso foi uma das coisas que eu mais ouvi. Os profetas do apocalipse, né? Sempre tem. Exatamente. Isso não vai acontecer, né? O presencial, eu acho que ele... Inclusive, eu ouvi uma entrevista do dono da WhatsApp, do Flávio Augusto. Ele fala, ó, pós-pandemia o presencial vem com mais força, né? Isso quer dizer que o online vai perder a força? Não. Ele vai, eu acho que é um trabalho em conjunto, né? Então, assim, o presencial não vai acabar, né? Eu acho que a gente vai ter que conviver. Eu acho que a plataforma EAD para instituições de ensino, ela acaba sendo uma necessidade. Assim como para qualquer empresa hoje, o marketing digital ele é essencial, né? Então, o curso EAD, né, a plataforma EAD, ela vai ser essencial para qualquer instituição de ensino para que você possa ter estratégias sendo trabalhadas em conjunto, tanto para o presencial quanto para o EAD. E aí, a pergunta, né, dentro desse contexto será que essa situação de ensino no formato híbrido, né, que é presencial e online, ela ela foi uma coisa pontual ou ela é uma tendência que veio para ficar? Como que você visualiza isso, Sandro? Vamos lá. Você disse tudo já, né? Você praticamente respondeu. A gente tem que ter... Eu não gosto de extremos, né? Quem me conhece sabe, assim, vai ser só assim, vai ser só assado. Eu sou especialista em marketing. No marketing a gente não trabalha com extremos. Apesar de a gente segmentar bastante o público, sempre que a gente trabalha com todo mundo e ninguém, a gente não está trabalhando com nada, né? Então, essa é uma máxima que a gente, enquanto gestor, tem que cuidar muito. Todo mundo vai querer presencial, todo mundo vai querer. Impossível, né? Impossível prever e impossível que o comportamento humano seja tão drástico assim de uma hora para outra. Não foi assim no passado e não será no futuro. Então, assim, o híbrido é uma excelente estratégia, é uma excelente possibilidade, mas ele tem que ser muito bem alinhado, tá? O que eu quero dizer com isso? Qual é a estratégia que eu quero? Eu quero trabalhar com os clientes que o Marcelo traz para mim nas macrocaptações dele. Crianças e pré-adolescentes que vão fazer num dia e horário específico em casa e que virão na escola tirar dúvidas, né? Já é um ambiente mais
seguro. Eu já consigo ter uma maior chance que as pessoas ali estejam efetivamente dispostas, né, porque são crianças e adolescentes, a virem e os pais cobrarão isso delas. Se for o público que eu trabalho, você não pode ter isso como uma estratégia não totalmente inclusiva. O que eu quero dizer com isso? Ou você participa do presencial, ou você não pode continuar o curso. Não sei se vocês estão me entendendo. Você tem que deixar aqueles que querem, que têm a vontade de ter a mentoria presencial, virem até a nossa escola, serão muito bem-vindos, né? E aqueles que não puderem, por N razões, né? Por conta dos filhos, por conta do trabalho, enfim, não participarem, mas mesmo assim poderem terminar o curso com certificação, enfim, e com o mesmo atendimento que teriam se viessem aqui. Então, Wellington, sempre é a estratégia. O híbrido veio para ficar, tá? Aí é só a gente definir a estratégia que a gente vai utilizar para o híbrido. Se é para a empresa, se é para um cliente específico, se é para uma turma, se é como o Marcelo trabalha muito bem aí com crianças e adolescentes, acho que faz todo sentido. Se é aquilo que ele acabou de falar ali, que ele fez uma parceria com uma escola particular, de repente faça sentido que uma vez por semana o instrutor dele vá lá para fazer a mentoria dos alunos. Tudo dá para fazer, desde que se tenha estratégia, entenda-se o objetivo, né, o que se quer, e principalmente seja algo que você prometa e entregue, né? Não ficar aquela coisa assim, daí não apareceu ninguém, então na próxima o instrutor nem está lá para esperar eles. Não, né? Não dá. A gente se comprometeu, a gente tem que estar lá. Beleza? Legal, bacana. E você, Marcelo? Como que você visualiza essa questão do híbrido aí? O híbrido veio para ficar realmente, é uma opção, né? Então, quando a pessoa faz a matrícula nas escolas presenciais, na hora da matrícula a gente já explica, fala, olha, o curso ele é presencial, porém você tem essa liberdade de, se em algum momento ou em algum dia você não queira vir presencialmente, você tem a plataforma para poder fazer de casa. A gente coloca como opção, tá? Então, existem pessoas que fazem a matrícula, vão na primeira aula, conhecem o sistema e depois não voltam mais. Fazem de casa no dia, horário marcado, com o mesmo professor que fica na escola. É uma opção, tá? Então, para as vendas feitas dentro da escola, eu coloco então aí que o híbrido é o sucesso. Para você buscar esses alunos fora dessa unidade, empresas, escolas particulares, ou até mesmo alunos de outra região, outro estado, aí eu acho que o online, o digital é o que vai virar. Eu vejo, como eu falei, eu faço muito interior de São Paulo, né? Faço Rio de Janeiro, faço em várias cidades. E eu vejo que realmente a pandemia fechou muitas escolas, Wellington, muitas escolas. Tem cidade que não tem mais escolas de curso. E se você for analisar, isso é uma oportunidade para quem, de repente, como a Marina tem uma escola em Orlândia, com cidades vizinhas, é uma oportunidade dela ter, nem precisa ter uma escola física na cidade. Você pode ter ali, né, buscar parcerias naquela cidade e falar, olha, eu sou de Orlândia, mas aqui não tem uma escola, uma opção, então eu trouxe para vocês essa opção aqui de cursos. Então, acho que assim, o dono de escola tem que enxergar as possibilidades. Eu queria falar só uma coisa, Wellington, que não sei se eu vou ter tempo depois, se for continuar depois das 11, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar. Mas eu queria falar uma coisa que eu andei pensando muito ontem, porque assim, a gente ficou de passar 3 ali dicas, né, para as pessoas venderem mais esses cursos online. E eu acho que a gente na live falou tudo. Tudo que eu pensei em falar, a gente comentou aqui. É o perfil, é o acompanhamento, porque vender, gente, não é o mais difícil. Tá? O mais difícil, como o Sandro falou, é entregar aquilo que foi prometido. Você só vai receber se você entregar aquilo que foi prometido. Então, o que eu queria falar para vocês, dando um exemplo muito prático. Eu gosto muito de um restaurante que é perto da minha casa. Tá? Eu comia lá, eu almoçava lá quase toda semana, né? Sábado, domingo, eu ia com a minha família comer. Chegou a pandemia, esse restaurante fechou. E eu fui lá, peguei, e eu nunca tinha pedido delivery deles. Eu pedi o delivery, quando chegou em casa, foi a mesma comida, sabe? Só faltou a experiência de estar dentro do restaurante, que é um restaurante muito bacana, mas a comida em si foi a mesma. Então, assim, eu acho que o dono de escola tem que enxergar isso no produto dele. Se você está entregando um curso para alguém, o aluno tem que ter o mesmo curso, a mesma experiência que ele teria na sua escola. Então, se você, de repente, entregar para ele, por exemplo, esse restaurante entregasse para mim a comida
não pronta, que tudo que eu tivesse que preparar não ia ser a experiência que eu já tinha feito ali. Então, eu não sei se eu consegui explicar em exemplo, mas eu acho que é isso que o dono de escola tem que entender. Você quer vender online? Prepara a sua escola, faz com que o aluno seja abraçado desde o primeiro momento, faz com que a cobrança seja feita da mesma forma que seria presencialmente, o acompanhamento pedagógico, porque só assim que você vai conseguir vender e realmente receber. Então, acho que pense como se fosse um delivery. Ninguém vende uma comida para você preparar em casa, sendo que você conhece aquela comida pronta já. E o curso, acho que é a mesma coisa. Legal, bacana, Marcelo. Não, show de bola. Eu acho que dentro Boa do que a analogia, gente... entendi bem, gostei. Não, excelente. E dentro do que você pontuou, né, a gente realmente trouxe aqui, dentro das experiências de vocês, tudo que é necessário para que o pessoal possa maximizar os seus resultados. E você, Marina, como que você vê essa questão do híbrido? Bom, só para complementar, que eu concordo 100% com tudo que o Sandro e o Marcelo falou, Legal. mas eu acredito que a partir de 2020 a gente avançou muitos anos dentro dessa questão do EAD, né? O que vinha a passos lentos começou a avançar em passos largos, né? Na direção dessa metodologia híbrida mesmo em casa, né? E eu penso que isso veio para ficar definitivamente, não tem como mais a gente achar que vai ser como antes, que vai ser difícil vender o EAD ou que vai ser difícil vender o presencial. Não, eu acho que a gente tem que se adaptar e mudar a nova realidade, que a gente já tem pela início há mais de um ano, né? Queria agradecer ao CGD porque na época que a gente começou a pandemia, eu conheço outros franqueados de outras empresas e a dificuldade que eles tiveram de tirar do presencial para ir para o EAD não está escrito. Eles ficaram desesperados, enquanto o CGD foi lá e resolveu tudo e já colocou tudo online e para a gente foi muito fácil. Né? A transição. Outras empresas, como o Marcelo falou, fecharam. Né? Eu tenho uma franquia aqui de Orlândia, uma franqueadora, né, que fechou. Né, que fechou. Então, assim, é triste, né, porque aconteceu isso dentro do Brasil inteiro, do mundo inteiro, mas quem não se adaptar, fecha. Quem não se adaptar, não consegue continuar. E a gente, graças a Deus, conseguiu adaptar muito rápido. Eu acho que foi essa rapidez que ajudou tanto a gente a conseguir não só ir para ladeira abaixo, porque os números foram indo ladeira abaixo, né, e a gente conseguiu manter e conseguiu subir de novo, né. Mas é exatamente isso que todo mundo falou. Legal. Pode falar, Marcelo. Ô, Marcelo, você quer... eu sei que você tem horário. Deixa eu só me despedir. Isso. Exatamente. Eu tenho um atendimento agora, gente. É para fazer matrícula, então vocês vão entender. Né? Então tá bom. Só queria me despedir. Sandro, cara, foi um prazer te conhecer, prazer participar da live com você. Marina, show de bola, sua escola é linda, maravilhosa. Quando surgiu a ideia de chamar alguém, eu coloquei lá seu nome para o Wellington, ele aprovou na hora. E assim, gente, foi um prazer falar com todos vocês. Eu olhei aqui os números, né, de quem estava assistindo. O que foi bacana nos números, que assim, ele se manteve ali entre 40, 50. E isso é importante, porque quem começou, pelo jeito, acho que foi até o final. Então, eu queria agradecer também quem está participando da live. Como eu falei, né, a gente tem que humanizar. Então, eu quero que todo mundo que tiver alguma dúvida, alguma questão, poxa, manda lá para mim, eu faço questão de depois responder assim que eu tiver um tempinho. E eu queria, como falei, agradecer e deixar a bola com vocês aí. Continuem a live aí, se vocês puderem. Boa sorte. Marcelo. Valeu, tchau, tchau. E sigam o Marcelo lá, né, nas redes sociais dele, acompanhem ele lá também. Obrigado, Marcelo. Pessoal, bom, estamos no final, na reta final aqui da nossa live. Né? Obrigado, Sandro, obrigado, Marina, pela participação de vocês. Só para aprendizados, né, para a live de hoje aqui, conforme a gente... Então, tenham clareza do público de vocês. Não é só venda pela internet, o online você pode abrir para muito mais alternativas para que vocês tenham resultados. E o preço, né, o preço, entreguem valor. Quanto mais valor vocês e agregado vocês colocarem no que vocês vão entregar para o aluno,
melhor a precificação que vocês vão ter em relação ao curso EAD de vocês. E entendo aquela diferença que o Sandro muito bem colocou no início, né? Uma coisa é eu ter um valor menor do que o meu presencial, devido à questão da estrutura menor que eu vou ter para poder entregar esse conteúdo para o aluno, e em relação ao meu concorrente, né? Não, o meu valor ele é maior que o meu concorrente porque eu entrego mais valor. E uma coisa que o Sandro, a Marina e o Marcelo colocaram agora nessa última pergunta, que foi muito importante, é a questão de que a liberdade, né? Então, o Marcelo, no exemplo que ele deu do restaurante, então ele pontuou muito bem. Então, você prepara tudo você deixa tudo já pré-definido, tudo preparado para você poder ter esse atendimento, mas você deixa o aluno à vontade, né? Você dá a liberdade para o aluno para ele entrar no curso, fazer da forma que melhor vai ser possível para ele ali. Então, essa liberdade ela é importante, mas quando você fecha o negócio com ele, você combina uma coisa, é importante que você tenha tudo preparado para que você consiga entregar ali o que foi combinado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. O pessoal que se inscreveu está concorrendo a uma macro digital online, realizada pelo Marcelo. A gente vai estar fazendo sorteio e depois divulgando via e-mail, tá? Então fiquem atentos aos e-mails. Quero participar também, hein? Quem não se inscreveu... Eu me inscrevi. Então, quem não se inscreveu, vai no link da nossa bio, lá tá lá o link ainda, eu vou deixar disponível até o meio-dia hoje, aí depois a gente faz o sorteio. Se inscrevam lá, para que vocês possam estar concorrendo a essa macro digital online, para vocês poderem ter, quem for contemplado vai estar recebendo daí a notificação via e-mail, tá? Então, e quem ainda não conhece, né, o nosso trabalho, né, ainda não é nosso cliente, né, a gente está sempre à disposição aí para entregar, né, plataformas de ensino presencial, online, acoplado à nossa plataforma de gestão, né, que é a nossa plataforma mãe que nós falamos aqui, e nós entregamos tudo para a sua escola, desde o ensino interativo presencial até a plataforma EAD, com loja online, tudo aquilo que você precisa para você poder trabalhar aí na sua unidade. Então, se você está precisando de alguma solução para ajudar você e seus alunos, a gente pode, com certeza, estar ajudando você e a sua escola aí a ter melhores resultados. Então, entre em contato com a gente sempre está à disposição aí para fazer o melhor por vocês. E, Sandro, sempre um prazer, né, estar contando com você. Muito obrigado aí pela sua participação, pela contribuição. Tenho certeza que agregou muito valor a todos que participaram conosco. Marina, um prazer também. Muito obrigado pela sua participação. Espero poder contar, né, com você mais vezes, né, com vocês mais vezes, para que a gente possa estar fazendo mais trabalhos em conjunto. Muito obrigado mesmo. E, pessoal, sigam, né, o Sandro, sigam o nosso Instagram, a Marina também, sigam eles. Às vezes é difícil, né, no particular ali, eles estarem respondendo, né, tirando dúvidas de vocês, mas uma coisa que eu sempre, uma coisa que eu aprendi, né, na minha especialização em marketing você aprender por observação também, né? Então, se você quer aprender, siga aquelas pessoas que você acha que tem algo para entregar para vocês. Eu tenho certeza, né, assim como hoje foi aqui, o Sandro, a Marina, o Marcelo tem muito de valor a entregar para vocês. Então, sigam eles, aprendam, né, com as ações ali que eles realizam e tal. Eu acho que pode agregar muito valor para vocês também, né? Então, sigam a CGD, o Sandro, a Marina. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante vocês também. Muito obrigado, um ótimo dia para vocês aí e até a nossa próxima live. Obrigado, gente.